Olá pessoal, bom dia! Estamos aqui novamente para dar continuidade ao conteúdo e encerrar essa unidade 3, né? Então, na unidade 3 nós já vimos modelos cosmológicos, nós já vimos movimentação, tipo de órbita, já falamos também sobre massa e peso e agora a gente vai falar de um aspecto muito importante que está relacionado às fases da Lua. Sei que isso é um conteúdo que vocês já aprenderam muito, desde o fundamental, lá do segundo ano, terceiro ano, quarto ano, igual o movimento da Terra, vocês já aprenderam isso, tá? Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é uma parte que vocês sempre confundem, tá? Não exatamente na fase, mas sim nas elipses, tá? Então a gente vai chamar a atenção aqui e algumas coisas vai ser revisão, tá? Então vamos lá, fases da Lua. No seu livrinho didático, ele está relacionado lá na sua página 25 e vai até a página 31, das quais vai ter as atividades para vocês realizarem. Bem, primeiramente, vou falar com uma linguagem bem tranquila, bem fácil, para vocês conseguirem associar melhor a cada item, tá? Por exemplo, Lua. Quando nós falamos Lua, nós lembramos que ao olhar à noite a Lua, a gente consegue visualizar que existem deformações na Lua. Tem relevo, né? Ela não é totalmente retinha, ela tem uns relevos e esses relevos estão relacionados às crateras que ela possui, tá? Essas crateras estão relacionadas exatamente ao bombardeio de meteoritos que alcançam a ela. Isso vai gerando crateras e formando variações de relevo, tá? Outro detalhe muito importante é que a Lua é o nosso satélite natural, perfeito? Todos já sabem. Mas a Lua, ela não produz luz própria, tá? Exatamente por ela ser um satélite natural, ela reflete também a luz proveniente do Sol, tá? Então, vamos lá. A Lua é o satélite natural da Terra, perfeito? Isso aí vocês já lembram desde sempre. Nós vemos brilhar no céu tão intensamente porque ela reflete a luz que recebe do Sol. Detalhe, a gente consegue vê-la à noite, mas não significa que durante o dia ela não está lá. Só que a gente consegue observar quando o céu está limpinho, não tem nenhuma nuvem, a gente consegue visualizar melhor dependendo do dia, né? Dependendo de como está o dia, tá? A superfície lunar está revestida de um pó muito fino, essa poeira resultou da pulverização de parte do solo lunar devido ao bombardeio de meteoritos, né? Que foi o que eu acabei de falar. A Lua não tem atmosfera, igual a Terra, por exemplo. A nossa Terra tem uma atmosfera, das quais influencia, né, nos fatores relacionados à composição do nosso ar atmosférico. Na Lua não tem. Por isso que quando vocês veem alguma imagem relacionada ao homem pisando na Lua, ele não pisa, ele salta, né? Por quê? Porque a gravidade lá é diferente daqui, tá? Nós falamos isso no conteúdo anterior e nós falamos que aqui a gravidade da Terra a gente considera 10, né? E lá na Lua é 1,6. Então a gravidade lá é bem baixa em comparação à Terra. Então, por ela não ter atmosfera, lá não tem vento, não tem qualquer outro fenômeno atmosférico, chuva, relâmpago, nada disso tem lá, porque não possui atmosfera, tá? E a gente sabe que esses fenômenos naturais estão relacionados à troposfera, que é a primeira camada da nossa atmosfera. Então, quando você olha para a Lua, você não vê sempre o mesmo formato, ela não está sempre no mesmo formatinho que é o que a gente costuma desenhar nos nossos desenhos, né? Quando a gente é pequenininho, a gente desenha sempre a Lua naquela posição de um C, né? Só que a Lua, ela pode ser encontrada dessa forma, ela pode estar num C com o formato de um C ao contrário, ela pode estar igual ao Sol, uma bola, ou ela pode estar escurecida, tá? Isso aí está relacionado às fases da Lua, tá? Então, umas vezes ela pode estar redonda, outras vezes tem o formato de um C, outras de um D e outras até nem pode se ver, né? A Lua é um satélite natural, ela é esférica, então ela é redonda, não tendo luz própria, ilumina algumas noites porque reflete a luz que recebe do Sol. E para ela dar uma volta à Terra, a Lua gasta cerca de um mês. Quando a gente fala cerca, gente, vai depender. Por exemplo, tem meses que é 29 dias, tem meses que é 28 dias e algumas horas, tem semana que é 30 dias, então, ou melhor, tem meses que são 30 dias, então vai depender da quantidade de dias que tem um mês, tá? Então, ela gira de tal forma que mostra sempre a mesma fase, ok?
Lembrando que essa lua gasta cerca de um mês está relacionada exatamente porque a rotação e a translação dela levam o mesmo tempo, ok? Então, como que a gente pode entender melhor e gravar? Porque isso daí é uma coisa que muitos confundem, exatamente porque é parecido, né? Então, vamos lá. Quando olhamos a lua, não vemos sempre igual, podemos distinguir 4 fases diferentes. Lua nova, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante. Só que a gente pode nomeá-los assim, ou lua minguante, né? Que a gente geralmente fala, lua minguante, lua cheia, lua nova, né? Então, como que ela aparece na lua nova? Você não consegue vê-la definida. Por quê? Porque ela tá, o contrário, o reflexo dela do sol tá ao contrário. Então, a gente vê a parte em penumbra, né? A gente vê a sombra. Então, a gente não consegue vê-la. O outro lado que está recebendo, o outro lado da lua que está recebendo a luz do sol. Na fase do quarto crescente, reparem, crescente, começa com a letra C. Ela vai ser o oposto da minguante. Ela vai estar num formato que ela lembra um D. Já na fase quarto minguante, aí sim ela tem o formato de um C, tá? Eu vou mostrar a imagem nos próximos slides para vocês entenderem o que eu estou falando. Já na fase da lua cheia, a lua cheia é quando ela parece uma bola, tá? Uma bola de luz. As fases da lua dependem da posição que tem relação ao sol e à terra. Então reparem nessa imagem. Reparem, lua crescente seria um C ao contrário, né? Lua minguante, aí sim parece um C. Então crescente começa com C, é o oposto, ela tem o formato de um D, né? Já a lua minguante, aí sim ela tem o formato de um C, ok? Então, crescente, minguante, cheia e nova. Entre a crescente e a cheia, nós vamos encontrar o quarto crescente. Entre a cheia e a minguante, nós vamos encontrar o quarto minguante. É o processo da qual ela está mudando, tá? A definição, o formato ali da qual nós vemos daqui, tá? Lembrando que ela sempre vai ser o mesmo formato, esférico. Só que a parte visível da qual ela recebe o reflexo do sol, isso é que influencia pra gente. Então aí é onde a gente classifica. Reparem que a claridade, onde ela recebe o reflexo do sol que está vindo daqui, e a parte sombra é o que faz o desenho dela, tá? E aqui tá outra imagem próxima, né? O sol nessa imagem está no lado direito, o sol nessa imagem já está no lado esquerdo. E aí vocês conseguem observar a nossa visão aqui em relação à lua, tá? Bom, esse contexto aí da lua, as fases da lua, é bem tranquilo. Então, como é um assunto que vocês já veem há muito tempo, né? Nós estamos no 8º ano e vocês já veem isso há muito tempo. Então, eu coloquei algumas questões das quais vocês podem se perguntar, né? Então, qual seria a órbita descrita pela Lua em torno da Terra? A órbita da Lua é elíptica. A Lua, o satélite natural, ele é esférico, mas a órbita que ela faz ao redor da Terra é elíptico, tá? Aproximado ao circular, mas a gente nomeia como elíptico. Outro, em que sentido a Lua executa o seu movimento de rotação e de translação? Ou seja, é de oeste para leste ou é de leste para oeste? Aqui faltou um L, né? Mas vocês entenderam o que é oeste para leste. Então, a Lua, ela tem o movimento dela de rotação e translação de oeste para leste, tá? Qual é o período de rotação e de translação? Lembra que eu falei no número quebrado, né? São 27 dias e 8 horas, ok? Então, por que motivo a Lua vira para a Terra sempre a mesma face? Porque o período de rotação da Lua é o mesmo do que o período de translação. Como a Lua é vista do espaço, tem sempre uma metade iluminada pelo Sol e a outra metade obscurecida. Ah, não, professora, mas na Lua cheia não tem uma metade obscurecida. Não tem uma metade? Para nós. Depende do ponto referencial, tá? Então, o que são as fases da Lua e a que são devidas essas fases? Então, as fases são as formas da Lua quando observada da Terra e são devidas ao movimento de translação da Lua em torno da Terra. Durante esse movimento, um observador na Terra vê apenas uma parte da luz refletida pela Lua. Esta apresenta-se com formas diferentes. Então, galera, entenderam com relação às fases? É bem tranquila. Agora, tem uns questionamentos que vocês às vezes perguntam, né? Alguns questionamentos internos que vocês
tentam responder com relação às fases e fica em aberto, né? Que seriam duas e que geralmente vocês consideram como isso aqui, ó, superlua e lua azul, que inclusive foi bem debatido no ano passado, né? Então, o que seria superlua, professora? E o que é a lua azul? Primeiramente, vamos lá, vamos relembrar o que eu acabei de contar nos questionamentos no slide anterior. A órbita da Terra em torno do Sol não é um círculo perfeito, e sim uma elipse, como vimos nas leis de Kepler. Isso também acontece com a órbita da Lua em torno da Terra, ainda que em ambos os casos a elipse seja pouco ovalada, por isso que eu falei elipse quase esférica, né? Mesmo assim, há pontos em que a Lua está mais perto ou mais afastada do nosso planeta. A posição mais próxima da Lua é chamada de perigeu, também já falamos isso, tá? E quando ela coincide com a Lua cheia, temos o fenômeno conhecido como superlua. Então parece que ela está bem maior, porque ela está na posição dela classificada como perigeu, ou seja, ela está mais próxima do planeta, né? Então parece que ela está maior. Isso só acontece quando ela está na fase da Lua cheia, ok? Temos o fenômeno conhecido como superlua, em que seu brilho e seu tamanho aparentemente são levemente maiores do que o comum. Além disso, como o ciclo lunar leva em média 29 dias, podemos ter duas luas cheias no mesmo mês. Esse evento é chamado de lua azul, mas não tem nada a ver porque a lua... Professora, mas a lua é azul? Não, a gente chama de lua azul, mas não é porque ela muda de cor, e sim por se tratar de um fenômeno que não ocorre todos os anos, tá? Galera, quanto às fases, a gente encerra aí porque o conteúdo é bem simples, mas sempre retomando isso. Quem tiver dúvida, sei que vocês são difíceis de fazer perguntas, né, no grupo, ou no privado, no grupo da turma em si, ou no privado, mas quem tiver dúvida, só mandar a sua dúvida que eu respondo, ok? E quanto aos eclipses? Aí, outra dúvida que vocês às vezes confundem. Vocês sabem o que são eclipses, mas confundem. Quando que é solar? Quando que é lunar? Solar é quando a Terra está fazendo sombra, quando a Lua está fazendo sombra. Lunar é quando a Terra faz sombra ou a Lua faz sombra. Então, a gente vai tentar associar uma forma de memorização melhor para vocês nunca mais errar isso daí, tá? Então, vamos lá. Eclipses. Eclipse, em geral, é um acontecimento que fascina todo mundo, né? Do mundo inteiro. Agora, tem um detalhe muito importante. Quando a gente fala eclipse, existem dois eclipses. Eclipse do Sol e eclipse da Lua. Apesar da Lua descrever essa trajetória completa em torno da Terra durante um mês, né? A gente falou 29 dias em média, não ocorrem eclipses todos os anos. Isso porque a órbita da Lua está inclinada cerca de 5 graus em relação à órbita da Terra. Então, vocês percebem aqui o inclinamento. Não é uma coisa comum, né? Ocorrer eclipse não é uma coisa comum. Então, esse inclinamento acaba influenciando no período de eclipse. Então, vamos começar pelo eclipse do Sol. Eclipse do Sol, ou eclipse solar. Os eclipses do Sol só podem ocorrer na fase da Lua nova. Quando a Lua se encontra entre o Sol e a Terra, o Sol deixa de se ver na região da Terra atingida pela sombra da Lua. Nessas regiões, o eclipse é total. Bom, quando a gente fala de eclipse, existem duas visões dependendo do posicionamento que você tiver no planeta Terra. Por exemplo, se o eclipse total lá na Europa, aqui pra gente vai ser eclipse parcial. Se o eclipse total aqui vai depender do posicionamento que você está no globo terrestre, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo nessa imagem aqui. Aqui a Terra, a Lua, o Sol. Quem é que está sendo obscurecido? O Sol. Então é eclipse solar. Professora, como é que eu vou lembrar isso? Quem é que não está se vendo? Quem é que está sendo tampado? O Sol. Então é eclipse solar. O Sol está sendo tampado por quem? Pela Lua, tá? E aí vocês observam o seguinte: existe o eclipse total, que é esse que está exatamente na direção da Lua, e aquele que no ângulo passa na direção da Lua é o chamado de eclipse ou região, eclipse parcial ou região de penumbra. Você só vê o sombreamento, você não vê ela sendo obscurecida totalmente, e sim parcialmente, tá? Agora, a gente vai observar aqui como que a gente vê o processo da eclipse. Então, observe aqui. Aqui é o processo ocorrendo, tá? Isso aqui leva um período específico.
muito detalhe, um detalhe muito importante. No eclipse solar é necessário que você faça a proteção correta dos olhos, tá? Porque a iluminação solar, você olhando diretamente para essa iluminação solar, você queima a sua retina. Então você tem que fazer a proteção. Antigamente, como não tinha a tecnologia correta, usava-se aquele plástico que é usado na radiografia, né? O pessoal chama de raio-x. Aquele material ali facilita na visualização do processo. Se você olhar, por exemplo, de um carro que está com vidro com isso filme, acontece parecido, tá? Então, como que você observa? Você observa dessa forma aqui, ó, o Sol sendo obscurecido pela Lua que está passando pela frente. Então, o Sol está lá atrás, Lua e a Terra aqui, que é o ponto referencial. Nessa visão aqui, ele está acontecendo o quê? Parcial ou total? Total. Porém, se ele tivesse ocorrendo numa parte aqui, num canto, no outro ou embaixo, seria parcial, tá? Então, os eclipses solares têm fenômenos fantásticos, contudo, quando você estiver a observar, nunca se esqueça de usar um óculos de proteção. Na figura abaixo, você tem a sequência da imagem tirada durante o eclipse solar, tá? E a eclipse lunar, professora, como é que funciona? Bom, o eclipse solar é quando a Lua está na frente do Sol. E o eclipse lunar é quando a Terra está na frente do Sol. Então, a Lua que é apagada aqui, né? Então, os eclipses da Lua só podem ocorrer quando a Terra se encontra entre o Sol e a Lua. Ou seja, na fase da Lua cheia. Por que tem que ser na Lua cheia? Porque você só vai conseguir ver que ela está sendo obscurecida porque ela estava refletindo a luz. Então, ela estava toda clara e, de repente, começa a vir um sombreamento, que é a Terra na frente do Sol, tá? Mesma coisa. Existe o eclipse total, dependendo do seu referencial, e existe o eclipse parcial, que ocorre na região de penumbra. Penumbra é sombreamento, tá? Como que é visto como que é visto o eclipse, professora? Assim como foi colocado ali, como que a gente visualizaria o eclipse total, nós também, o eclipse solar, aqui também a gente vai observar como que a gente veria o eclipse lunar. Então, o eclipse lunar, você observa dessa imagem, o Sol, a Terra e a Lua. A Terra está na frente da claridade, do reflexo do Sol, então faz sombra. Você não consegue ver a Lua por completo. Nesse caso aqui, você vê que aqui é parcial. Aqui já é um referencial do eclipse total, ok? Então a Lua vai ficando gradualmente ocultada até a ocultação completa. Se o eclipse for total ou apenas em parte, se for um eclipse parcial. Lembrando que se for um eclipse parcial, vai ocorrer a região de penumbra, ok? Então, essa imagem aí também é para facilitar o entendimento, né, do processo. Se a Lua ficar completamente na sombra da Terra, é o eclipse total. E se ela não ficar, ó, aqui é total. Aqui já é parcial, porque ela não está completamente na direção da sombra da Terra, tá? Então, os eclipses da Lua só ocorrem na fase da Lua cheia. A Lua passa pela região da sombra projetada pela Terra, deixando de ser total ou parcialmente iluminado pelo Sol. Beleza? E aí, gente, lá na sua página 27, vocês vão encontrar esse experimento, fazendo ciência, né? Nesse caso aqui, eu queria que vocês chamassem a atenção de uma coisinha só para vocês. Não é obrigatório fazer, porque a relação que vocês teriam que usar é um espaço muito grande. Inclusive, a questão aqui está dando a comparação para ser feito isso aqui na escola. Então, está dando a dimensão da escola, né? Porque o que acontece? Ele está fazendo uma associação dos astros, o tamanho correto, o diâmetro, né, de cada um deles, fazendo uma associação com materiais que a gente pode usar para substituir. A gente geralmente não desenha, ou tem até maquetes que vocês construíram, por exemplo, do sistema solar. Então, só que nesse caso, quando vocês construíram a maquete, vocês não usaram o escalamento correto. Vocês foram pela lógica. Por exemplo, professora, eu quando montei a maquete, eu usei a bola de isopor maior que tinha para fazer o Sol. E os outros, os planetas, eu comprei todos eles a mesmo tamanho de bolinha. Tá certo? Não. A gente sabe que os planetas, cada um tem um tamanho. Então, você não seguiu o escalonamento. Aqui está fazendo uma comparação exatamente quanto a isso, quanto às escalas, tá? E aqui ele está fazendo um processo de escalonamento. Exemplo, a distância aproximada entre a Terra e a Lua é de 384 mil quilômetros. A que distância a Lua está da Terra se utilizarmos a Terra com 1 centímetro de diâmetro? Bom, a gente sabe que a Terra tem um diâmetro de 12 mil quilômetros.
ele está fazendo escala, se a gente comparar em menor proporção, ao invés de usar 12 mil quilômetros, usar 1 centímetro de diâmetro da Terra. Usando dessa forma, ele quer saber, posiciona as esferas de papel na distância encontrada. Qual seria a distância entre a Terra e a Lua, eu usando uma bolinha de 1 centímetro de diâmetro, que representaria a Terra. Então você vai calcular, se a Terra tem 12 mil quilômetros de diâmetro e tem 384 mil quilômetros de distância, eu considerando que a Terra teria 1 centímetro, x é a incógnita que eu quero descobrir de distância entre o Sol, a Terra e a Lua. Então eu vou calcular x vezes 12 mil quilômetros é igual a 1 centímetro vezes 384 mil quilômetros. Aí dá 384 mil quilômetros sobre 12 mil, que 12 vezes x. Então, cortando os zeros, fica x igual a 32 centímetros. Então, ele pergunta, a que distância a Lua está da Terra se utilizarmos a Terra como 1 centímetro? A Terra tendo 1 centímetro, nós vamos ter de distância entre a Terra e a Lua 32 centímetros, ok? Aí na 2, a distância aproximada da Terra ao Sol é de 150 milhões de quilômetros. Então, eu anotei aqui, ó, a Terra tem diâmetro de 12 mil quilômetros e a distância até o Sol é de 150 milhões de quilômetros. A que distância o Sol está da Terra se utilizarmos a Terra com 1 centímetro de diâmetro? Aí, eu vou fazer aqui exatamente o que eu fiz aqui. Só que ao invés de fazer com a Lua, agora é o Sol, a distância até o Sol. Qual vai ser a distância? Vai ser 12.500 centímetros. Aí ele fala, a sua escola tem espaço para montar esse modelo? Justifique. Pô, é mais fácil eu calcular em centímetro ou em metro? Numa situação, por exemplo, fazendo comparação aqui na escola. Mais fácil eu usar um metro? Então eu vou passar os 12.500 centímetros para metro. Fica 125 metros. Para eu poder colocar aqui a Terra e o Sol, eu tenho 125 metros aqui na escola para poder calcular isso? Fica a critério de vocês. Vocês acham que tem? Então aí você responderia aqui. A sua escola tem espaço para montar esse modelo? Não, né? Mas esse seria a metragem correta. Então, é isso, gente. E aqui é o cálculo baseado para vocês identificarem aqui o diâmetro em escala, tá? Que é de 116 centímetros. Pessoal, então a gente encerra por aqui e vocês vão fazer as atividades da página 27, fazendo ciência, tá? Que foi isso aqui que eu acabei de falar com vocês, das escalas, né? Da distância entre Lua e Sol, Lua e Terra e Terra e Sol. E vão fazer também as atividades livre didático da página 29, 30 e 31. Então a gente encerra por aqui nessa aula. Abraços a todos. Beijo!